O termo eu profetizo, esse é um termo muito usado hoje no meio evangélico, mais precisamente no meio pentecostal e neopentecostal. Mas você já parou para pensar se essa frase ou essa expressão eu profetizo, da maneira que ela é utilizada hoje, ela tem respaldo bíblico, ela tem fundamentação bíblica? Porque muitas vezes nós aprendemos e replicamos aquilo que aprendemos sem analisarmos aquilo que recebemos de forma cuidadosa. Então eu gostaria de chamar a você que está ouvindo a uma reflexão. Eu profetizo. Essa frase, ela na verdade existe há séculos. Mas o termo usado, da forma que é usada, como eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo que você vai prosperar, eu profetizo uma porta aberta. Será que essa forma de profetizar dessa maneira ela tem origem bíblica? Algum de nós já lemos no texto bíblico os apóstolos utilizando essas expressões para pronunciar uma bênção sobre as pessoas? Interessante que a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro não usou essa palavra eu profetizo, embora ele tivesse toda a condição para profetizar, assim como os apóstolos, porque eles receberam a inspiração divina para aquele momento especial da fundação da igreja. Ainda assim, Pedro, ele prega o evangelho, porque ele recebeu essa incumbência de Cristo de pregar o evangelho. Ele prega para uma multidão de pessoas o evangelho. Ao pregar o evangelho, ele está, de certa forma, profetizando, porque o profeta é aquele que fala da parte de Deus. E quando ele aplica, quando ele anuncia aquilo que era profético a respeito de Jesus, ele estava profetizando, porque ele estava falando da parte de Deus. Quando nós olhamos do ponto de vista bíblico, nos profetas do Antigo Testamento, a forma predominante era assim diz o Senhor, indicando que a mensagem ela tinha origem em Deus, não na vontade do profeta de ver alguma coisa acontecer. No Novo Testamento, quanto à revelação profética, a ênfase também está na iniciativa divina, como em o Espírito Santo diz. Isso diz o Espírito Santo, não em declarações autônomas do tipo eu profetizo. Por isso, muitos teólogos, inclusive pentecostais clássicos, criticam o uso indiscriminado da expressão eu profetizo, quando ela significa simplesmente declarar desejos pessoais daquele que está falando. Outros grupos carismáticos entendem que podem profetizar sob a direção do Espírito, e nisso nós concordamos. Deus pode usar uma pessoa pelo Espírito para profetizar a respeito de alguma coisa que é a vontade de Deus. Contudo,
É possível afirmar que o uso da expressão como esse chavão litúrgico, eu profetizo a vitória, eu profetizo a bênção, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo a cura, é um fenômeno relativamente recente na história da Igreja, que ganhou força, sobretudo nas últimas 3 ou 4 décadas. Teve forte influência ali nos anos 90 e 2000 com a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, muito inspirado por pregadores norte-americanos como Kenneth Hagin e outros ligados ao movimento da palavra da fé. Essa influência trouxe esse jargão para o meio cristão. E as pessoas vão replicando, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, sem que Deus tenha de fato direcionado pelo Espírito aquela fala. Portanto, concluindo, esse jargão da forma que é usada não tem uma fundamentação bíblica, não foi assim exercitado pelos apóstolos de Jesus e pela igreja dos tempos bíblicos. Precisamos ter cautela quando nós falamos algo dizendo que Deus está falando. Porque quando nós dizemos nós estamos profetizando a respeito, do ponto de vista bíblico, significa que nós estamos falando da parte de Deus. E quando nós falamos algo que Deus não está falando, nós corremos um sério risco com relação a essas questões. Precisamos repensar a nossa teologia com mais seriedade. Que Deus abençoe a todos. Reflita sobre isso.